Saudações casalinas ao maior do Nordeste, ganhamos a segunda e foi seguida, que coisa boa! Mas antes de a gente entrar nas questões leoninas, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações e vem com a gente falar do esporte. E hoje é só alegria! Coisa boa, ganhar ainda com mais de 2 gols, 3! O Leão voltou, o Leão voltou. E agora o Sport rugindo, os nordestinos, outros times nordestinos já estão com medo. Já tem até presidente do Atlético Goianiense dizendo que a CBF tem que entrar com a denúncia contra... Tão com medo, quando o Leão ruge, os cabas têm medo. Respeita nosso Leão. Mas falando sério, tirando a parte da animação do torcedor, que vitória boa. A gente tem que analisar o jogo de ontem bem assim. Eu sou um dos grandes críticos da vinda de Florentino, porque eu achava que ele não ia encaixar o time, que ele não ia dar certo, que tem que ter um tempo para maturar. Eu sempre achei que trazer um técnico estrangeiro tinha que ser no começo da temporada, mas a gente tem que admitir, ele está começando a achar o time do Sport. Ele não está fazendo o que eu quero como torcedor, que o Sport proponha jogo, que seja agressivo, mas com todas as dificuldades ele já começou a achar um caminho para organizar o Sport reativamente. Já começou a aparecer uma transição que não tinha antes. E o mais importante, a bola está entrando, porque quando a bola entra tudo fica lindo, mas se não entra... Aí no jogo de ontem a gente já tinha a expectativa que ia ser um jogo de 2 times reativos que saíram na transição rápida. O grande medo da gente é que se a gente tentasse propor o jogo, ia se abrir para o Juventude fazer o que eles estão acostumados a fazer. É o gol fora de casa, é aquele timinho. Só que o Sport, de certo modo, ainda tentou sair pelas laterais. Alguns jogadas saíram até fluíram. Inclusive, Everaldo jogando mais à frente, você vê que ele tem qualidade. Não dá para ele ficar como dublê de lateral. Porque dublê de lateral ele perde as características basilares que realçam a carreira dele, que é atacar. Você vê. Quando ele joga de verdade de ponta, aparecem as jogadas do Sport. E a gente viu o Gustavo caindo pelo meio, caindo pela lateral. A gente viu um aprofundamento, uma passagem de Everton. A gente já viu algo diferente. E foi dali, pelo lado direito, que saiu a jogada do primeiro gol. O Sport estava jogando 7 para... Não, mas o Sport era um time no primeiro tempo que estava querendo mais o jogo do que o Juventude. O Juventude só estava organizadinho, esperando para sair no contra-ataque. E o Sport tentando, a trancos e barrancos, atacar. Não temos... Claro, a gente não pode cobrar que o time sabe propor jogo com pouco tempo que o técnico esteja aí. Porque o histórico do Sport, desde as temporadas passadas, é um time que só se defende. Então, aos poucos, ele está começando a encaixar, tendo algumas jogadas. A gente viu algo diferente no jogo de ontem. Viu passagem lateral, Sander avançou um pouquinho, fazendo jogada com o Everaldo. A gente viu alguma coisa disso. E no meio de campo, tá dando certo. Gustavo com Hernandes. A gente tá vendo. Então, no jogo de ontem, o Sport primeiro tempo, com a jogada, um cruzamento perfeito de Everaldo, Zé Welles lá fez o gol. Aí as portas se abriram para o Sport. O ideal para o Sport seria isso, jogar com o time retrancado, você tem que fazer o gol primeiro. Que aí o outro time tem que vir para frente. E foi o que aconteceu no segundo tempo. O técnico do Juventude teve que trocar as peças, vir com o time mais para cima e abrir a porteira para o Sport. Facilitou o nosso jogo. Então, o técnico está fazendo algumas mudanças pontuais que tá dando certo. Inclusive, ele viu que com a entrada de Everton, com a entrada de Gustavo e Mikael de titular, o time já modificou seu jeito de jogar. Já modificou. E aí deu certo e ele está continuando. Está continuando. E o Sport ontem mereceu a vitória porque foi mais efetivo. A hora que teve a oportunidade foi lá e fez. E Mikael é o imperador da ilha, pai. Respeita a nossa base, galera. É nossa base, rapaz, que vai nos salvar. E não é salvar agora da queda, não. É pro futuro. É vendas. Mikael, Maílson, Gustavo jogando é venda pro exterior, pai. Pra gente pagar nossas dívidas.
Então a gente tem que valorizar a nossa base sempre. Por mais que tenha dificuldades, mas tem que valorizar. Porque é daí que a gente vai tirar nosso dinheiro para pagar as contas, rapaz. Então, e Everton também tá nesse balaio, viu? Ó, Everton foi tão afastado pelos outros gestores, afastado, agora o cara tá dando aí, ó. O que diriam os gestores que disseram que a nossa base estava verde? Sport! Aí, tirando essa parte do jogo, eu quero fazer uma análise do Hernanes e de possíveis complicações que o Sport pode ter com a saída dele. Vamos lá. Eu falei no continuar do jogo que eu acho que o Sport ficou refém de Hernanes. Ele ajeitou esse meio de campo, junto com o Gustavo, que desde antes eu cobrava, que eu acho que a gente, para o nosso futebol melhorar, precisava de 2 meias ofensivos ali, dialogando. Eu pedia Thiago Neves com o Gustavo, depois teve Hernanes. Eu nunca quis Hernanes com o Thiago Neves, mas pelo menos ele botou aí e o time está começando a render. E eu vejo que o Sport agora só tem Thiago Neves, Thiago Neves já foi. Tchau, Thiago Neves. Hernanes e Gustavo. E se precisar, tem o Everton Felipe no banco. Ou seja, o Sport tem 3 meses, porque o Thiago Lopes só vive machucado. O meu grande questionamento é isso. Por exemplo, agora, Thiago Neves tomou o amarelo, já está fora do jogo do Corinthians. Quem irá substituir Hernanes? Quem? E além disso, quem substituirá, caso um dos dois saia, Gustavo ou Hernanes, quem substituirá, tem a parada que Hernanes é um jogador de 36 anos. E a gente tá jogando quarto domingo agora, várias rodadas. Hernanes não vai aguentar esse pique. Hernanes não aguenta jogar quarto domingo. Ele não tem físico para isso. Então o Sport, a direção, o técnico, tem que começar a olhar para a base do Sport. Tem que alçar jogadores nessa posição de meio de campo para ficar no banco de reserva, para maturar, para quando precisar ele estar disponível. Na base do Sport Sub-20 tem Adrian, tem Charles, eu me esqueci o nome do outro agora. Vou até dar uma olhada, uma rabiscada aqui, viu? Rapidinho. É Leone, Adrian e Charles. São 3 nomes que podem estar ali no banco de reserva do Sport quando precisar. Precisa de maturar esses meninos, principalmente o Leone e o Adrian, que estão jogando bem no Sub-20. O Charles veio, se eu não me engano, ele jogou no Sub-17 e foi alçado porque o Juan acabou saindo do Sport. Então, Florentino, tem um papinho com o nosso técnico Ricardo Severo e Alcio, um dos meninos, não precisa ser os dois não. O Adrian ou Leone, traga para compor o elenco. Porque quando precisar, terá a oportunidade de Everton e esse meia. Porque vai ter jogos que o Sport não vai ter Hernanes nem Gustavo. E o próximo jogo do Corinthians não terá. E aí que eu vou entrar na pergunta pra galera. Hernanes saindo, quem vocês acham que deveria entrar no lugar de Hernanes? Everton Felipe? A galera tá meio ressabiada com ele, mas vocês acham que é mais importante continuar com o sistema de jogo que tá no 4-4? Aí pra mim é parecido com 4-4-2. Com 2 volantes recuados e 2 volantes ofensivos. Gustavo faz um pouquinho a lateral também, a ponta também. Ele cai pela ponta, mas vem pro meio. Vocês acham interessante manter esse sistema ou voltar pro antigo 4-3-3? Com 2 volantes, um meia sozinho, isolado, sem ninguém para dialogar, com 3 pontos, com 3 atacantes. Vocês acham interessante fazer isso ou continuar com o sistema que tá dando certo? Eu, na minha opinião, com toda a dificuldade que eu vejo que Everton Felipe tá tendo no começo do Sport, na volta, eu ainda manteria o sistema 4-4-2 com Everton Felipe. Botaria Everton Felipe no lugar de Hernanes? Daria mais outra oportunidade a ele? Para ver se definitivamente ele volta a jogar? Caso ele não dê certo, eu tentaria outra coisa. Tiraria ele, botaria o Cristiano. Eu tentaria. Traz um meia da base. Não sei, é por isso que eu tô pedindo que venha um meia da base para ajudar esse meio de campo. Porque eu tô sentindo que tá faltando um meio de campo aí. Porque se Everton Felipe não der certo, meu filho, a gente não tem meia no banco. Então, eu sou a favor de manter o sistema que tá dando certo. Daria mais outra chance para Everton Felipe. E caso não desse, trocaria no meio do jogo. Esse jogo do Corinthians vai ser difícil e ainda sem Hernanes, mais complicado ainda.
E voltando um pouquinho do Hernandes, um papo do Hernandes. Hernandes é o cara show do momento do esporte. Muita gente tá dizendo que ele tá com meio da pá virada, meio endurecido, mas eu gostei. Eu gosto. Eu gosto de gente que se expõe e, queira ou não queira, ele acaba criando uma resenha com a galera da torcida do esporte. Anima o torcedor do esporte que tá precisando, que a gente só vive de cabeça cheia, reclamando. Inclusive... Olha que diferente a animação. É bom a gente vir aqui dizer que nosso esporte tá melhorando. É chato. Eu gosto de ficar só criticando? Não, pai. Eu quero ficar alegre também. Mas o esporte só cabia as críticas, né? Porque a gente via coisa boa. Aí, veja só, a situação de Hernandes eu vejo mais por o quê? Eu sinto assim, quando eu vi a entrevista dele, a galera vai mais pelo superficial. Ah, esse cara tá doido, esse cara sei que lá, tá endurecido, ele tá com algum problema. Não, eu vejo uma coisa. Eu acho o Hernandes, ele tá numa transição na carreira dele. Ele tá no final de carreira, passando do jogador de futebol para um cara que pensa. Ele sempre foi um jogador pensante. Então ele tá já nessa passagem de jogador para gestor. Ele veio ao longe, ele veio ao largo. E ele chegou no esporte, que o esporte é uma crise só. É falta de pagamento, apesar que estão dizendo que já pagaram o salário dos jogadores, já pagaram o bicho, agora falta dos funcionários. Aí veio pro esporte que tá meio bagunçado, desorganizado, com crise. E juntando com isso, ele tá vendo que a estrutura do futebol pernambucano tá meio perdida. Inclusive ele até no stories dele lá no Instagram, ele falou sobre o gramado da arena que estava meio alta, ele está se preocupando com a parte estrutural, porque ele está vendo como que está o futebol pernambucano, o futebol nordestino e esporte. Então ele está nessa passagem, ele já está maturado, ele já é consciente, o cara consciente, ele já está fazendo essa passagem do jogador para o gestor. Então ele começa a criticar, por isso que ele diz, eu não sou mais ovelhinha, eu sou leão. Eu gostei dessa frase, eu sou leão. Então ele tá nessa passagem. A gente tem que entender que as pessoas têm passagem, têm momentos. Então ele não é mais aquele jogador que era profeta. Ele agora é um jogador que é consciente, que cobra. Ele não é mais ovelhinha, ele é o cobrador, ele é o leão, ele é... como ele diz. Então, ele tá nessa passagem. E eu acho que o esporte tem que ter... o presidente de momento, o gestor de momento tem que analisar e ver, esse Hernandes, ele está sendo útil como jogador de futebol, mas ele vai ser muito mais útil quando se ele virar gestor. Então, galera, traga o Hernandes pro esporte. A gente vê que ele é torcedor do esporte. A gente vê, ele mudou as atitudes pelo esporte. Ele tá aí, dando coração, tá passando do limite. Claro que ele tem que ter calma, porque ele pode prejudicar o Leão com esses amarelos, com essas expulsões. Tem que ter calma, ele sabe disso. Mas a gente como gestores, os gestores do esporte, tem que analisar e ver que Hernandes vai ser um grande gestor do futebol brasileiro. E por que não trazer ele para o esporte? Deixa ele jogar, terminar a carreira aí. Que ele salve a gente da queda. E depois dê um cargo pro cara, rapaz, para ele trabalhar, para ele maturar essa parte de gestor dele. Porque ele vai ajudar muito o Leão. Então eu vejo esse desabafo dele, que ele tá passando do jogador de futebol pro gestor. E a gente não pode perder a oportunidade. Traz o cara para cá. O cara gosta do esporte. Ele vai exercitar essa parte dele de cobrador, de melhoramento do clube. A gente precisa de gente assim também. E ele tem experiência dentro de campo. Ele entende do riscado. Então traz ele para cá. Traz ele pro esporte. Dá um cargo de gestor para ele. Que aí ele vai exercitar, ele vai cobrar gramado, vai cobrar estrutura, vai cobrar na CBF. A gente precisa de gestores assim. Então, Hernandes, continue assim. Agora vá com calma para não atrapalhar o esporte, porque a gente é refém de você no mês. Sem você as coisas complicam. E mais o que eu ia falar, basicamente era isso. Hernandes, o jogo do esporte, o que mais? Basicamente isso. E galera, vamos ficar animado, porque o esporte jogou muito ontem. Claro, o esporte não foi o time de 2000 propondo o jogo, agressivo, mas foi o que poderia ser. E o que poderia ser vindo com resultado. O importante foi isso. A gente já vê uma luz no final do túnel. Me lembrei agora. E além disso, a gente tem que se conscientizar. Nós temos que manter o Leão na primeira divisão.
E como que se faz isso? Fazendo a pontuação correta, a pontuação exata para se livrar dentro de campo. Mas a gente tem que lembrar que tem uma faca no nosso pescoço. Que eu digo, o primeiro round do esporte é o quê? Fazer a pontuação dentro de campo para manter o esporte na Série A. Mas o segundo round virá. E o segundo round é a justiça. Com certeza, os clubes que estão interessados junto com o esporte a se manter na Série A, que precisarem, vão entrar com a denúncia. Com certeza vão entrar com a denúncia. No caso lá do Pedro Henrique. Com certeza vão entrar. E aí vai ser o segundo round para ver quem tem bala na agulha, quem tem poder político para ganhar a causa. Porque a questão, como a gente já analisou em outras situações, é muito dúbia. Tem dois regramentos, que um se aplica, outro se aplica, e aí é briga judicial, pai. Aí é briga judicial. Aí é papo para pessoa. A gente tem que se preocupar e focar em ganhar em campo, fazer a pontuação e depois briga judicial. Inclusive foi o presidente do Atlético Goianiense que já soltou um áudio aí querendo cobranças da CBF. Vai vir mais coisa por aí, porque se tiver Santos, Grêmio também na rabeira, o bicho vai pegar. E pelo esporte tudo, até depois da morte, galera. Vamos vibrar, que sábado tem mais jogo. É leão, é leão.